Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Nós vamos ler Marcos capítulo 13, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe os seus discípulos: Mestre, que pedras, que grandes construções, né? Que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E quem conhece um pouco da história sabe que depois de 70 anos, né, após a morte de Cristo, o templo foi derribado, né? O interessante, você diz assim, mas por que você está falando isso? Porque, na verdade, a destruição do templo estava no projeto de Deus, né? Você vê que Jesus não viu nenhum tipo de beleza nessas coisas, né? Isso chamou a atenção dos discípulos, mas não chamou a atenção de Jesus, como continua ainda não chamando. Hoje as pessoas não conseguem fazer a distinção entre o templo, a casa do Senhor e a igreja. Essas coisas são duas coisas distintas. Casa do Senhor e templo é uma estrutura do Antigo Testamento, caduca e obsoleta, e que foi derribada por interesse de Deus. Igreja para Jesus são 2 ou 3 reunidos em meu nome, e aí eu estou presente. Em qualquer ambiente, pode ser numa casa, pode ser debaixo de uma árvore. Jesus pregava no barco, Jesus ele falava do amor dele em qualquer lugar, em qualquer geografia. A mulher samaritana disse: onde é o lugar que deve se adorar a Deus? Nossos pais falam que é neste monte Gerizim. Vós, judeus, falam que é lá em Jerusalém. Jesus disse que chegaria o tempo e já chegou, né? Jerusalém era o local do templo. Chegaria o tempo e já chegou que o Pai estava procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Na verdade, hoje o santuário é o nosso coração. Os céus dos céus não pode o conter, mas ele habita no abatido, quebrantado de coração. Convém-vos que Jeová lhe falou, para que eu envie um outro Consolador, e eu e o Pai viremos para ele e faremos morada. Hoje o templo somos nós, esse templo que cresce para dentro. O reino dos céus está dentro em vós e não vem de visível aparência. Infelizmente hoje, essa estrutura caduca e obsoleta, ela está sendo reerguida pela grande maioria dos pastores, pela grande maioria das pessoas, né? Eu sei que o equívoco em amor não é o problema, mas tem muitas pessoas que já sabem e continuam cultuando essa estrutura. São ofertas de primícias, são dízimos para a manutenção da casa do Senhor, da casa do tesouro. Hoje, na consciência do Novo Testamento e do reino dos céus, da Boa Nova, não é mais assim que funciona. Jesus disse que as nossas ofertas devem ser feitas segundo aquilo que é proposto no nosso coração e não é simplesmente dentro de um local geográfico. Para Jesus vale: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Mas quando? Todas as vezes que vocês se omitiram de fazer para essas pessoinhas caídas na rua que são meus irmãos, é para mim que vocês não fizeram. Existe um Jesuizinho, um templinho diluído em cada ser humano nesta terra. A parábola do samaritano diz que foram o escriba e o fariseu adorar no templo. E um samaritano viu um homem caído e essas pessoas passaram de largo, e ele foi lá e levantou aquele Jesus que estava caído. E Jesus falou: esse realmente foi um homem que me cultuou, porque Deus escolheu ser amado nas pessoas. Vai tu e faz o mesmo. Hoje, para Jesus, a obra de Deus não é simplesmente dentro de um local geográfico marcado em 1h30. Também nós devemos congregar, sim, mas o culto para Deus é todos os momentos da nossa vida. Infelizmente, hoje as pessoas continuam ainda fazendo, pegando pequenas maquetes do templinho do Antigo Testamento, chamando isso de igreja. Quem observar e ensinar essas coisas vai ser grande. E fica aqui
a minha denúncia aos pastores que continuam ainda edificando tijolos, e Jesus não veio erguer tijolos e paredes de uma igreja. Jesus veio levantar pessoas e costurar e tecer corações. Isso a cruz matou. As pessoas estão costurando o véu de novo que Jesus rasgou de cima para baixo. Essas coisas estão encravadas na cruz, caíram em caducidade. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Está encravado na cruz do Calvário. Ele nos libertou da maldição da lei. Jesus não trabalha mais com essa estrutura. Jesus trabalha com mandamentos inscritos na tábua do nosso coração que não são penosos. Fica aqui essa mensagem de esperança, de consciência, e tenho certeza que talvez você nunca ouviu falar essas coisas, né? Mas esta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos.